Papo de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio Armada, comércio e locação de materiais para movimentação e amarração de cargas. Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, serei seu anfitrião nesta próxima hora, mas não estarei sozinho, é claro. Estarei na agradável companhia de um grande amigo tanto pessoal quanto profissional, um cara de um vasto cabedal, que é o Luiz Cláudio de Oliveira. Mas antes de eu passar a palavra a ele, eu irei fazer minha autodescrição. Eu sou Luiz Fabiano, negro, careca, olhos castanhos, 1,80 m de altura, e hoje estou trajando uma camisa quadriculada nas cores marrom, uma camisa social de manga comprida, quadriculada nas cores marrom, na cor marrom. Seja muito bem-vindo, Luiz Cláudio. É um prazer enorme dividir essa bancada com você, meu querido. E obrigado por ter atendido o programa, a solicitação do programa Papo de Porto 013. Bom, eu que agradeço, né? A gente já tinha marcado já há um bom tempo, né? Esse nosso bate-papo, né? É uma satisfação estar num programa que a gente vem percebendo que vem ganhando um grande alicerce dentro do setor portuário. Legal. Luiz Cláudio, a gente não combinou, é claro, né? Eu vou fazer a audiodescrição do Luiz Cláudio. Me permite fazer a audiodescrição dele. O Luiz Cláudio é um negro, careca, olhos castanhos também, 1,70 m de altura, e hoje está trajando uma camisa polo na cor rosa. Gostei da cor, gostei, bacana. E após as festividades natalinas, estamos aqui novamente nesta agradável noite de terça-feira para falarmos da notícia, né? Para falarmos dos navios, das notícias portuárias, né? E nada mais justo do que chamar um cara que é chão de fábrica, um cara que tem acompanhado as notícias portuárias, um cara que segue à risca, né, e é disciplinado, corre atrás, que é o Luiz Cláudio de Oliveira. Luiz Cláudio, agora partindo assim do início de tudo, né? O Luiz Cláudio, ele já trabalhou em vários segmentos, no segmento do container, no segmento do granel. Partindo de todo esse lastro que você tem profissionalmente, como que surgiu essa ideia de ter um jornal portuário? Né? Como que surgiu? Lógico, para quem não sabe, o Luiz Cláudio trabalha na atividade portuária, trabalha em zona contígua do porto. Sim. Mas como que surgiu a ideia de partir e enxergar novos horizontes? Sim. Em 2010, eu tive a necessidade por trabalhar à noite, né? De gostar do setor, eu tinha necessidade de me aprimorar sobre as informações, né? E que as informações chegassem aos demais, né? E de então, acho que a internet ainda caminhava um pouco, a gente for falar de 10 anos atrás, me veio a ideia de criar um blog, né? Um blog jornal portuário. E aí, desde então, a gente vem aprimorando o jornal portuário, né? Ganhando volume, né? De ano após ano, e adicionando ferramentas para que ele possa ser uma ferramenta de divulgação e informação do nosso setor portuário, que é vasto. Legal. E como que surgiu essa motivação, né? Porque eu me recordo que há muitos anos atrás você trabalhou na Libra, né? Que hoje não tem mais, né? Ela foi finalizada há uns 2 ou 3 anos atrás, não me recordo. Mas como que surgiu, após a Libra, após o fechamento da Libra, esse gatilho para que você mudasse até seu mindset com relação à atividade portuária? Sim, acho que a comunicação, na verdade, o bichinho da comunicação, ele se vinculou ao segmento portuário. E eu achei super importante, não só por entendimento pessoal, acho que as pessoas que trabalham no porto também eles
precisam ter o entendimento de como que funciona, né, alguns setores. O setor portuário, a economia, principalmente do setor portuário, ela é vasta e ela tem que ser divulgada. E de então o blog ele vem fazendo vem se transformando numa ferramenta divulgadora. E hoje a gente entende que é uma peça fundamental aí de divulgação, entre outros meios de comunicação do setor. Tá, em termos de cobertura, como que você vê o seu blog hoje, né? Sim. Em termos de cobertura para notícia, para o approach desse link entre as pessoas que nos acompanham, que aí, no caso, o pessoal aí do Papo de Porto 013, que sempre acompanha, está de olho na notícia. Como é que você faz esse link? Como é que você enxerga essa evolução do tempo que você iniciou essa mudança, né? Ou esse avanço na sua vida profissional? Como é que você enxerga nos tempos de hoje, do passado até hoje? É interessante pergunta, Luiz Fabiano. Então, a captação das notícias que a gente faz desde então, do início até os dias de hoje, Primor, a gente faz algumas clipagens, né, busca dos principais meios de comunicação do Brasil, né, e recebe muitos clippings, né, de empresas, enfim, do setor portuário, que hoje querem divulgar no setor portuário. E daí de então, para você ter uma ideia, de início a gente buscava informação logo de início, pela manhã, né? E hoje em dia a gente já recebe divulgações, né? Matérias principais dos terminais portuários para que seja divulgado o jornal portuário. Então hoje o jornal portuário continua em ascensão e divulgação do setor. Isso que é o mais interessante. A gente vê que a comunicação, né, a divulgação do setor, ela vem ganhando uma abrangência, né, e novos canais vêm surgindo, né, outros sites, né, do setor vêm se qualificando cada vez mais. E a gente vem cada vez mais melhorando a ferramenta de divulgação entre os canais de comunicação, entre as redes sociais, mídias e etc. Além do setor portuário, você abordou anteriormente aqui o lado econômico da coisa, né? O lado da economia portuária, né? Tudo que gira, tudo que orbita no setor portuário. Sim. Como que o blog trata essa questão econômica para o setor portuário? O que você enxerga que o teu blog tem assim de diferencial, que faz uma abordagem boa, uma abordagem instigante, uma abordagem que dê aquela vontade de você acompanhar a notícia? Legal. O que a gente vem percebendo também ao longo dos anos, Fabiano, é que não só os terminais portuários, mas o nosso segmento como em todo, eles vêm, como que eu posso te falar? Eles vêm usufruindo, né, e utilizando as mídias e comunicação. Isso está sendo muito vasto, muito bem colocado, na verdade, né? E tanto nas redes sociais, né? A gente tem a utilização, o pessoal usa LinkedIn, o Instagram também, principalmente. Então a gente está vendo que as ferramentas e redes sociais elas estão sendo utilizadas pelos terminais, enfim, pelo setor portuário como uma ferramenta principal para a divulgação do setor. Isso nada mais é o quê? É o nosso sonho, desde lá dos primórdios, né? Divulgar o setor, e isso vem sendo conquistado. Hoje a gente tem, lógico, a gente tem vários programas que divulgam o setor, programas que trazem pessoas, que conectam atividades. E também com relação à parte de informação, a gente está muito rico, graças a Deus, né? Verdade. Agora, uma curiosidade minha, como que a gente pode fazer a filtragem de tanta informação de um segmento que é gigante, que é o setor portuário, é o setor de shipping, é o setor de trade, commerce, né? que é de transação comercial. Como que você, particularmente, Luiz Cláudio Oliveira, o que você indicaria no caso dos filtros que as pessoas possam fazer para que elas enriqueçam a sua informação? Legal. Economicamente, a gente tem como filtro principal tudo o que acontece no exterior, né? Então, a gente sabe que, de início, né, a gente busca canais internacionais e faz esse filtro de mixagem e informação real, o que não é, né? A gente tem, é muito importante isso, a questão da fake news, né? Então, a gente tem como que eu posso te falar? Tem a gente segura o máximo possível, tenta filtrar e buscar as fontes reais, dos principais meios de comunicação, né? Então a gente busca divulgar informação de qualidade. Então
de uma forma mais clara, a gente tenha um maior respeito pelas mídias nacionais. Então, e não só no nosso setor, né, mas acho que o segmento portuário ele é bem vasto, né? A gente fala aí portos, aeroportos, né, a parte de transporte. Então, é um vasto conhecimento e de informação. Então, se você não tem essa ferramenta, esse filtro, você acaba divulgando informações que hoje, pela manhã, é uma informação e à tarde ela se transforma em outra informação. E a gente tem que ter o maior cuidado que isso não seja fake. Então, a gente trabalha nessa linha de raciocínio. Você acha que, assim, uma pergunta pessoal minha, né? Você acha que, você deu um exemplo das fake news e da mudança de notícia da manhã para a tarde. Você acha que isso é salutar para quem acompanha a notícia, para quem está de olho na comunicação? Porque você mudar um posicionamento da noite para o dia não é tão simples, né? Qual o juízo de valor que irão fazer daquela informação, daquele momento que está vivendo o setor portuário, ou um momento que está vivendo o setor político? O que você enxerga que possa trazer de melhoria no lado da comunicação para que essas informações sejam mais puras possíveis, mais claras, né, possíveis para quem acompanha a notícia do setor portuário? Sim. O setor portuário está interligado com a economia do nosso país, né? A gente está no Porto de Santos, um dos principais portos da América Latina, e a gente entende que qualquer informação mal passada, né, ou não seja filtrada, isso impacta, né, principalmente na economia. A gente vê na economia e na política, né, que queira não, né, queira sim ou não, a gente sabe que está vinculado. A economia e o setor portuário tem esse vínculo. Algumas pessoas acreditam que não, né? Mas a gente sabe muito bem que são setores que, enfim, fazendo funil, a gente entende que sim, uma coisa está vinculada à outra. O setor portuário, né? Acho que é nessa linha de raciocínio que a gente entende. Tem alguma coisa que a gente possa fazer em combate à fake news que seja execuível hoje, né? Que seja de imediato, que a gente possa fazer esse controle aqui para quem nos acompanha aqui no Papo de Porto 013, que você possa passar assim, a gente pode fazer um controle como? Desse jeito a gente vai saber se é fake news, se não é fake news. Tem algum programa, algum software para quem nos acompanha aí saber realmente e principalmente acompanhar uma notícia de qualidade, que aí eu falo pelo lado do Jornal Portuário, que sempre está correndo atrás de qualidade na notícia. Existe alguma ferramenta de software que possa contribuir para quem nos acompanha e também para quem pretende ingressar na atividade portuária, ter uma notícia de qualidade? Sim, os principais meios de comunicação hoje em dia eles já trabalham com filtros, né, de fake news, enfim, né, e o Jornal Portuário também trabalha nessa linha de raciocínio, né. As nossas principais fontes, né, acho que o filtro principal são as fontes, né, e quem são as fontes? São empresas, né, de comunicação, né, que prestam assessoria, né, para os terminais e empresas do setor que nos enviam essas matérias. Então, em principal, são as nossas fontes internas que mandam essa matéria. E daí, então, a gente faz a divulgação. Fora isso, a gente trabalha também com divulgação clipada. O que é uma divulgação clipada? São divulgações que já saem em outros meios de comunicação, né? E a gente administra as fontes. Divulga como fonte esse meio de comunicação ou esse outro caderno de divulgação do nosso setor, que nada a gente não pode deixar também de informar que o nosso setor, ele como que eu posso te dizer, ele é bem segmentado, né? Então a gente tem que ter o máximo de cuidado de que seja passada a informação da melhor forma possível, né? Acho que essa é a linha de raciocínio que a gente vem trabalhando ao longo dos 10 anos no Jornal Portuário. Legal. Então, hoje você me passa aqui, além de uma fonte segura, fidedigna, sim, né, no caso, que é uma fonte da origem, né, da notícia. Exatamente. Você tem a clipagem de grandes jornais de grande circulação. Correto, que correm o país e que, principalmente também aqui na Baixada, que a gente tem um jornal que corre atrás dessa notícia, e aí você fornece uma informação de qualidade, uma informação mais clean para quem acompanha o Jornal Portuário
e para quem acompanha as notícias do mundo portuário. Legal. O Luiz também, gente, ele é multifacetado, né? Então, além dele trabalhar na atividade portuária, além dele trabalhar com comunicação, que ele é jornalista por formação, ele também, eu tive a honra, o prazer de ter esse livro, que era um livro que não tem em qualquer prateleira, tá? É um livro que fala sobre o planejamento das operações portuárias de container. Então, ele tem a digital neste livro aqui, Ship Planner, Planejamento Operacional, volume 1. Isso daqui é uma relíquia, ganhei de presente aqui dele há alguns anos atrás, com dedicatório e tudo mais. Além da digital dele, nós temos aqui a digital também do André Maragliano, do Antônio Duarte, do meu professor, Gerson Moraes. Vou mostrar mais uma vez aqui, né? Produção, dê um zoom aqui, por gentileza, nesse livro. Tá? Então, esse livro aqui, que fala do planejamento portuário, né? Do planejamento operacional dos containers. E aqui a produção vai dar um breve zoom para que a gente mostre aqui o livro. E foi um livro que eu gostei da leitura, uma leitura mais simples, branda, né? Não tão carregada com a função. Obrigado, produção. Esse é o livro. Obrigado. Beleza. Então, eu gostei muito desse livro e eu gostaria de saber, o Luiz Cláudio, o que te inspirou a escrever esse livro, né? Esse livro, pelo que eu presto atenção, ele é um livro único, né? A gente procura algumas obras ligadas ao planejamento das operações portuárias, principalmente ligadas a container, que é um mercado do planejamento, um mercado muito fechado, e ele é um livro único. Eu gostaria de saber o que te levou, para que quem nos acompanha aqui no Papo de Porto 013, o que te levou a escrever esse livro, a colocar o seu DNA nesse livro aqui, que é um livro interessantíssimo. E depois eu quero um spoiler também de quando vai ser lançado o segundo volume. Sim, tá? Que muito me interessa também. Legal. Então, Luiz Fabiano, esse projeto ele foi de 2014, né? A gente já tinha entendimento da operação, né, em terminais de container, e a gente estava galgando um cargo superior a que eu estava na época, enfim. Então eu busquei um entendimento, né, da profissão, enfim, e ao longo daquela época, né, daquele tempo, me deu o clique de poder passar essa informação para que os que estavam comigo também, né, e as pessoas que gostavam de aprender. Isso na profissão de Ship Planner, né. E eu, como assistente de planner, depois do entendimento do trabalho, busquei, da melhor forma possível, passar essa informação para as pessoas do setor portuário que gostariam de entender a profissão. Eu percebi que era um trabalho, como que eu posso falar? É um trabalho maçante, né? De grande responsabilidade, como qualquer outra profissão no nosso setor portuário. E aí, de então, eu deu esse clique e consegui angariar alguns outros coautores, né, que eu chamei para fazer parte desse projeto, né, entre empresas também. Na época, empresas que eu trabalhei também apoiaram o livro, e aí a gente conseguiu publicar, se eu não me engano, foram 5.000 exemplares, né, que foram divulgadas nas principais universidades da Baixada Santista, né, em Santa Catarina. Alguns foram para o exterior e a gente conseguiu, eu acredito naquela época, tendo feito essa divulgação da melhor forma da profissão de Ship Planner, que estava em grande ascensão no momento. Hoje em dia a gente entende que já existem, né, softwares que fazem esse serviço, mas a gente pode falar aí, por exemplo, e como exemplo, que algum desses coautores que estão no livro são pessoas que faziam planejamento à mão, né? Isso na época da Libra, né? E de outros terminais do nosso setor aqui na Baixada Santista. Legal. Eu, assim, lógico, eu conheço os outros, mas um exemplo assim bem aflorado que está na minha mente é o do Gerson Moraes. Que quando faltou um sistema, o sistema caiu na empresa, na Libra. História boa. E ele conseguiu
fazer o planejamento do navio Na mão. na mão. Então, assim, é com muito orgulho que a gente deve falar Sim, de de pessoas. um profissional dessa envergadura, né? Que é o Gerson Moraes, e é um grande amigo e foi meu professor, tá? Então é com grande orgulho que eu falo dele. Eu sempre ressalto essa história dele, que ele conseguiu fazer um planejamento de um navio à mão. Não sei se ele estaria tão nessa vontade hoje para poder fazer à mão, mas acho que o que vale para o Gerson acho que o que valeu naquele momento foi o desafio que ele teve de fazer esse planejamento desse navio. Depois eu vou matar minha curiosidade e lembrar o nome do navio que foi feito esse planejamento. É verdade. E também ressaltando os outros coautores também, né, que foram pessoas essenciais, né, colaborando com informações, né, com contextos, na parte operacional, né, André Maragliano, Capitão Duarte. Então são pessoas que a gente tem guarda do lado esquerdo do peito. Legal. Mas dá um spoiler aqui. Quando que vai ter o volume 2? Porque tem muita gente que procura esse volume. Isso daqui não tá tão simples de se achar. Então, Isso. eu acho que merece a profissão um segundo volume e merece também mais 5.000 exemplares desse, que é muito bom, diga-se de passagem, Luiz. Obrigado. Tem dá um spoiler aqui para quem nos acompanha aqui, se tem alguma perspectiva de lançar 5.000 exemplares a mais e se tem uma perspectiva de lançar uma segunda edição. Então, essa primeira edição, quando a gente lançou ela em 2014, muitas pessoas acharam que era para venda, né, divulgação comercial. Mas a gente percebeu que não era essa linha de raciocínio. Percebeu não, a gente já tinha esse entendimento que não seria uma venda comercial, né? Era mais para divulgação e aprendizado, né? As pessoas que têm o livro também falam, como você mesmo explica, que é uma base, né? O que o livro propõe, né? É o entendimento do trabalho, planejamento operacional, de exportação, né? De importação, o embarque dos containers, né? Essa parte básica do operacional de embarque, né? E referente ao spoiler, a gente vem já estudando a questão de fazer um segundo volume já em inglês, né? Então já tem um projeto até com outros coautores para que a gente possa seguir dessa forma. Tá aí, um spoiler além do segundo volume em outro idioma, né? Aqui o negócio, Papo de Porto, notícia em primeira mão, né, amigo? E vale ressaltar também que foi um trabalho não só de duas mãos, né? E foi bem trabalhoso, né? Uma coisa assim bem constante na época e super satisfatório, né? Em ter amigos, pessoas que como você, né? Como outras pessoas que chegam pra gente, pessoas que mandam e-mail pra gente, pô, eu gostaria de ter o livro, mas foram exemplares em quantidade exemplar que a gente teve que estar fazendo a distribuição para os outros coautores e para as empresas e instituições que também apoiaram a edição desse livro, né? Isso é super satisfatório para a gente e vem sendo. Legal. A experiência de escrever um livro te influenciou em que momento, né? Te influenciou na compreensão da profissão? Você acha que você ainda busca mais dentro da profissão, aí no caso de Ship Planner, que eu me lembro que você foi um auxiliar de planner, né? Exatamente. Então você tinha dentro do seu eu um sonho de ser planner. Sim, e aí, exatamente. Esse livro fez você ter uma compreensão melhor? O que você acha hoje? Também uma opinião pessoal que eu quero pedir sua. O que você acha do mercado de planner hoje? O que você enxerga nos momentos atuais? Exato. Em 2014, Fabiano, existiu um gatilho nessa profissão. Acredito que as pessoas do setor vão lembrar, né? Quero ser planner, ou enfim, né? A profissão de planejador de navio, de embarque, de container, era bem buscada. E a capacitação e a questão salarial também ela é bem vasta, né? De então, sim, surgiu um gatilho para novos projetos e novos trabalhos, né? Não só o planejamento de embarque de containers, né? Ou descarga em si, mas a gente também entrando em outras linhas de entendimento. Trabalhos com granel, né? Planejamentos de embarque de granel sólido, embarques de sólidos, de líquidos, embarques de celulose. Então, tem o planejamento de embarque
em navios comerciais, ele é vasto, entendeu? Ou embarque ou descarga. Então, o que eu posso te dizer? Isso acabou surtindo um gatilho para poder aprender mais, né? E se capacitar e você poder, e para mim, na verdade, poder estar olhando o setor portuário entre outras frentes, né? Coisa que hoje em dia a gente consegue ter um entendimento e trabalhar. Além de, lógico, você jornalista, você trabalha no porto, trabalha na atividade portuária, você fez um intercâmbio, eu também fiz. Eu fiz 2 intercâmbios, né? Eu tive fora em 2013 e 2015, né? Um Bélgica e Holanda, o outro eu também fiz em Auckland, na Nova Zelândia, onde fui aprimorar o idioma. E você também foi para aprimorar o idioma na Austrália. Sim. O que você viu lá e que você trouxe na sua bagagem para enriquecimento na atividade portuária para quem nos acompanha aqui ter um norte, né, no caso, né? Porque muitos vão viajar para fora, né, meio que no oba-oba, né? Exato. Então vamos falar pelo lado profissional. O que você pode acrescentar para quem acompanha aqui o Papo de Porto 013 como experiência sua profissional e que vai servir para o futuro de quem quer aprimorar no idioma, para quem quer ir trabalhar fora do país, igual você viveu na Austrália um tempo? Legal. Então, a gente pulando de 2014 até a época que eu fui viajar, em 2017, né, que eu fui a estudos fazer esse intercâmbio, eu já me via na necessidade da busca de um segundo idioma. E era necessário. A gente sabe que o nosso setor ele é vasto e tem essa necessidade. Então, eu fui buscar esse intercâmbio na Austrália, onde eu achava que por 6 meses eu já estaria craque no inglês, mas a gente tem que saber diferenciar e diversificar a língua inglesa, né, ou qualquer outra das línguas, para o setor que a pessoa trabalha, porque tem o inglês técnico, né, e o inglês falado, que é totalmente diferente. E lá na Austrália, enfim, eu permaneci por 3 anos, né, na cidade de Melbourne, onde eu consegui ver que o inglês era super essencial, né? Tanto na conversação, e no meu retorno eu vi que ele deu um boom, né? Acho que eu voltei com um leque assim, sabe, super grande assim de conhecimento, de aprendizado. A Austrália em si é um dos países ótimos de trabalhar, se eu não me engano é o quinto melhor IDH, né? A Austrália, geograficamente, ela tem mais ou menos o mesmo tamanho, né, do Brasil. Hoje em dia, se eu não me engano, isso tem 26 milhões de habitantes. É um país surreal, posso falar, né? E as pessoas muito me perguntam e falam: Luiz, mas por que você voltou, né? Eu tinha entendimento que eu voltaria, né? Em tal, eu já tinha tudo já mais ou menos programado, né? Mas as pessoas falam: você estava ganhando em dólar em si. Mas eu falei: cada um tem sua história, né? Tem seu entendimento. Eu fui buscar o inglês para me capacitar no nosso setor, né? Cada um vai com o seu objetivo. E esse foi o meu objetivo. E hoje em dia, graças a Deus, eu agradeço constantemente esse intercâmbio que eu fiz. E volto a dizer, como você mesmo falou, o inglês é essencial, né? Eu acredito e a dica que eu deixo é para que as pessoas busquem, né, o inglês. Eu me lembro que na minha época de um pouco mais jovem, estudando em escola particular, minha mãe falou: tinha curso de inglês, a gente, quando é mais novo, a gente não tem esse entendimento, né? E fui buscar um pouco mais velho, fui buscar com 36, 37 anos, vê só. E a gente consegue, eu vejo muito, viu, Fabiano, que a questão de idade, né, ela não atrapalha no enriquecimento de conhecimento das pessoas. Vai da pessoa querer aprender, né, e buscar entendimento. Acho que é esse exemplo que eu deixo para as pessoas que querem galgar novos cargos, porque o inglês, sim, volto a falar, ele abre um leque, abre um campo vasto, né, não só no nosso setor, mas em outras profissões, né, e em si também na parte de comunicação, né, que se você parar para perceber e entender toda essa trajetória, né, tanto do jornal portuário, aí depois veio o livro, né, e alguns outros projetos que a gente acaba tocando, tudo está vinculado, acabou sendo vinculado à comunicação, onde, né, a parte de jornalismo que foi o bicho que me picou. Legal. E o que você foi para lá, para Melbourne, você estudou o idioma, você passou um bom tempo lá. O que você trouxe, que você viu lá de portos
que assim, mais te chamou a atenção e que difere do Porto de Santos? Alguma coisa que você tenha olhado assim com um olhar um pouco mais particular, que tenha a diferença pelo tempo que você tem aí de profissão? A projeção e a organização da área portuária, né? A gente sabe que, vamos dar um exemplo aí da área primária, né? Eu, na verdade, eu fui muito com foco no estudo, né? Um pouquinho depois, quando eu estava lá, a gente começa a entender um pouquinho mais, né? Mas as áreas são bem agregadas, né? Eles vendem um porto, né? Como um produto só, né? Vou dar um exemplo, não só, a gente aqui em Santos tem alguns terminais, né? E eles são vendáveis em seu produto, né? Ou a prestação de serviço. Lá eles vendem o porto em si, né? Então acho que isso é interessante, um feeling que eu consegui entender deles assim. Não muito, né? O meu foco não era esse, né? Foi mais pelo estudo, mas o que eu tive de conhecimento e aprendizado foi mais ou menos isso. Acredito que numa próxima oportunidade eu já vá mais com conhecimento, né, no nosso setor. Já vai um pouco mais cascudo, né? Igual verdade. A gente diz aqui na nossa linguagem. Sim, aqui realmente. Popular, né? Mas dentro desse tempo que você teve fora, quem que administrou o jornal portuário? Quem que ficou com essa incumbência de administrar o jornal portuário, né? Porque você estava trabalhando fora, estudando fora, e você tinha que manter o jornal portuário, que é um sonho seu, que a gente sabe muito bem. Quem que conseguiu coordenar e como que você fez esse bate-bola entre Melbourne e Santos? Como que foi feito? Legal. Até obrigado por você ter ressaltado essa informação, que é super válida. A nossa amiga Iris, né, Iris Santana, foi uma das pessoas assim que administrou com afinco o Jornal Portuário, né? O Jornal Portuário é um caderno online, né? Então, toda essa parte de ferramenta, né, que a gente acabou de informar, né, como que é feito, enfim, a responsabilidade, né, de uma marca, né, da divulgação, né? Às vezes você está divulgando uma empresa dentro do caderno, né? Então você tem que ter o máximo cuidado. Então eu agradeço de antemão, né? A gente sempre conversa com a Iris. Ela foi uma das pessoas que nos auxiliou muito nesses 3 anos aí, né, na divulgação, né? A gente também tem, dentro do Jornal Portuário, tem uma área de divulgação de vagas de emprego, né? Nada comercial, é mais para divulgação em grupos que a gente tem no WhatsApp. E ela fez assim com uma primórdia que hoje em dia ela é administradora só daqueles grupos de vagas de empregos de tantas pessoas, né, que conseguiram entender essa necessidade do nosso setor também, que é a área profissional. Pô, bacana, legal. Eu gostei, não sabia que você tinha deixado com alguém, né, essa incumbência, né? Porque às vezes, muitas das vezes a gente se apega aos nossos sonhos, às nossas coisas, às nossas construções, né? E geralmente a gente não deixa na mão de alguém para poder fazer essa gestão. Admito que fiquei surpreso, parabenizo pela coragem, tá? Porque não é qualquer dia que você deixa o Jornal Portuário, nada mais é que é uma empresa. Né? Então você deixa uma empresa totalmente na mão de alguém, sendo esse alguém não sendo o dono da empresa. Então eu te parabenizo, né? E parabenizo a Iris, né, pela condução durante esses anos que ela ficou à frente do Jornal Portuário. Quando você retornou, como que você fez para retomar o Jornal Portuário? O que você trouxe de novidade que serviu para colocar nessa cumbuca do Jornal Portuário para ter uma notícia melhor, uma notícia de maior qualidade, mais clara, uma comunicação mais clara aí para quem acompanha a notícia portuária? Legal, Fabiano. Então, mesmo estando fora, né, do Brasil, a gente tenta captar informações, né? A gente sabe que muitas coisas que vêm do exterior, elas funcionam no Brasil, né? E a divulgação e comunicação e a mídia e marketing não são diferentes, né? Então, a primeira coisa que eu tentei fazer com que, logo no retorno para o Brasil, foi fazer uma renovação de uma página, um layout, né, que fosse acessível para a comunidade portuária em geral, né? Logo depois a gente
conseguiu fazer a divulgação do nosso primeiro aplicativo, né, um aplicativo de notícias portuárias, que ele hoje sim, já se encontra nas principais plataformas digitais, né, na Play Store e na Apple. Né? Então a gente conseguiu, dentro desse tempo que estava fora, entender como que se encaminhava, né, a área de comunicação e marketing do setor. Haja visto que, acho que no começo do nosso bate-papo a gente falou sobre isso, né? O quanto que a comunicação e o marketing, a divulgação, ela vem beneficiando o nosso setor. E a gente vê as empresas, isso é claro, né? É fato, a gente vê aí ao longo dos anos quantos canais de mídia vem se consolidando, né? Principalmente as empresas do setor portuário fazendo divulgações em redes sociais, né? Eu acho que o que seriam as redes sociais nesse momento? A gente pode pegar aí, por um exemplo aí, o LinkedIn, a gente pega o Instagram, né? O Facebook um pouquinho mais antes, né? O quanto eles beneficiaram o nosso setor, né? Eu acho que esse é o caminho de divulgação, né? Acho que a mídia digital, né? Os canais de mídias digitais são ferramentas primordiais para a divulgação. É uma coisa comercial? Sim, eu acredito que seja, entendeu? A divulgação comercial da empresa, acho que né? Você divulgar a visão do funcionário, né? A gente vê muito funcionário fazendo divulgação, né? Fazendo stories em si. Acho que isso é interessante e acho que esse que é o mote de divulgação, acho que do marketing, essa linha que a gente percebe que as empresas, enfim, do nosso setor vem utilizando, né, acho que como fôlego, né, para divulgação da sua imagem. Acho que é interessante isso. Eu já estava ficando preocupado, Luiz, aqui, que você falou do LinkedIn, do Instagram, do Facebook. Eu falei, vai chegar no Orkut. Aí vai revelar a minha idade. Aí velho, vai ficar. Ia ficar ruim para mim, né, amigo, aqui, né? Falei, não, ufa, eu respirei fundo aqui. Mas, não é verdade? Eu já estava ficando preocupado, né? Sim, chegar no Orkut. Mas, brincadeiras à parte, Luiz, o que você viu de tendências agora para o setor portuário, agora de 2020, após pandemia, né? Quais são as novas tendências que o Luiz Cláudio enxergou e enxerga para nesse ano que aconteceram na atividade portuária em si? Legal. No mundo, tá? Não só no Brasil. Sim. Bom, a gente tem de entendimento principal a inteligência artificial, né? Coisa que se a gente parar para analisar, são ferramentas que já existiam, né? Em qualquer terminal portuário a gente tem entendimento, mas a inteligência artificial, sim, a gente vê como um approach, né? Como você bem diz, de melhorias, né? A questão da sustentabilidade, a gente vem percebendo que as empresas elas estão trabalhando forte. A gente vê aí empresas de navegação e armadores já buscando a construção de navios mais sustentáveis. Eu acredito que nessa linha de conhecimento e aprimoramento é uma linha vasta e eu acredito que sigam nessa linha, Luiz Fabiano. Legal. E aí você vê como o futuro do setor? Daí por diante, você falou de inteligência artificial, né? O que você enxerga do setor daqui por diante na movimentação, na comunicação, enfim, nas áreas até que, principalmente que você atuou, que você possa dividir aí com quem nos acompanha aí no Papo de Porto 013, Luiz? Legal. O que a gente tem que pensar, isso não digo como, não é uma regra, tá? É minha visão. A gente vê que o setor ele é trabalhado em várias mãos, né? Então a necessidade que eu entendo como principal são que a comunidade portuária, que os trabalhadores que trabalham nos demais setores do setor portuário, que a gente sabe que é vasto, façam o seu aprimoramento, entendeu? O seu aprimoramento interpessoal, né? A questão de cursos, melhorias. Eu acho que algumas profissões, sim, elas estão se estagnando, né? A gente pode pegar aí como exemplo um operador de gate, profissão que lá atrás eu já fui, né? E hoje em dia você vai nos principais terminais, já é tudo automatizado, né? E eu acredito que isso aconteça com algumas demais profissões, sim, e não só na área operacional, né? A gente vê aí sistemas fazendo filtros na questão judiciária, né? Faz um filtro de informação de artigo, né? Isso
a inteligência artificial, né? Então a gente tem que ter o máximo cuidado e entendimento de estar se aprimorando, né? Na questão da área de TI. Eu acho que é uma visão super interessante para os jovens que vêm chegando no mercado, né? E as pessoas, não só os jovens, as pessoas que estão no mercado, elas têm que se requalificar. Eu acho que a palavra mais exata seria isso, uma requalificação, né? Na sua necessidade principal, né? Eu acho que buscar uma requalificação, uma melhoria, acho que isso faz com que as pessoas consigam galgar alguns outros cargos ou algumas necessidades, e de principal é sempre seguir com o entendimento do que ela quer, né? O que eu quero para dentro do setor, ou qual cargo que eu quero seguir, e buscar o melhor daquela função. Acho que buscar o estudo, né, uma equiparação, né, de informação e estudo para que a pessoa possa seguir da melhor forma possível. Fazendo um adendo ao seu Sim. pensamento, não só a requalificação, mas sempre estar estudando, Sim, entendeu? sim. Sempre buscando a informação. Eu acho que a internet, devido à velocidade da informação, devido à velocidade da informação e quantidade de informações, ela faz com que você permaneça lendo e estudando. Exatamente. Lógico, você tem que fazer um filtro, você tem que fazer um filtro da sua profissão, das notícias que você quer, mas principalmente ela ampliou o leque do quê? Lógico que a gente tem o livro, Sim. material tangível, né? Sim. Palpável, só que a internet possibilitou uma coisa a mais, tudo dentro de um smartphone. Né? Então isso facilita muito. Então, para quem buscou facilidade, para quem saiu do, igual diz um amigo, o João Mendes, saiu do analógico e foi pro digital, hoje você faz, a gente tem que se fazer valer que a gente tem que morrer estudando. Sim. Tá? Sempre tá se requalificando, sim. A todo momento, porque as situações elas mudam, né? No nosso cotidiano, e mudam rapidamente, né? É verdade. As mudanças às vezes são até drásticas, principalmente nos setores profissionais, né? De vários segmentos. Não falo só do setor portuário, mas falo de outros segmentos também que as mudanças são abruptas, né? Sim. O caso do operador de gate é um, o caso da parte judicial que você citou é outro, e tantos outros casos, o caso da mineração é outro, né? O caso até do próprio porto, né? Não aqui, mas em portos lá de fora, igual acompanhei na Holanda, que a gente já tem desde a década de 90 caminhões transitando sozinho, e assim sucessivamente. Legal, isso aí. Mas quando a gente fala de impacto, a gente fala de impacto tecnológico, quais são as principais inovações tecnológicas que você enxerga que foram feitas aqui e que foram importadas ou que foram feitas aqui? Você tem alguma que você possa explanar aqui para quem nos acompanha aqui no Papo de Porto 013? O que eu vejo de entendimento mais na parte operacional, que hoje em dia eu trabalho, né, na área de análise, né, um pouquinho mais fora dessa linha operacional, né, me distanciei um pouco. Mas a vinda de portainers, né, a gente fala em terminais de containers, operadores portuários, eu vejo que esses portainers hoje em dia eles, né, como que eu posso te explicar? A operacionalidade dele, eu acho que tem sido como que eu posso falar? Eles vêm fazendo uma capacitação maior de operação, acho que isso é super interessante, né? Eu acho que vejo isso, né? A parte de TI eu não preciso nem te falar, né? Acho que a qualificação em si, a gente vê que o setor de tecnologia, nos setores, nos terminais portuários, elas vêm ganhando um caminho interessante na parte operacional. Para quem você particularmente, né, eu percebo que você tem um viés dentro do seu DNA, você tem um viés empreendedor. Qual o conselho que você dá para quem quer iniciar a empreender, tanto na área de comunicação ou na área portuária? O que você pode passar para quem nos acompanha? Um conselho, aconselhar para que faça um investimento ou empreenda na área portuária. O que você pode dar de Legal.
de solução, né? Legal. A gente não vai cravar uma solução aqui, mas a gente Nunca. pode deixar Sim. refinado para quem nos acompanha. Eu acredito que as portas estão sempre abertas para aqueles sejam jovens ou pessoas com mais idade, que nem a gente, mais ou menos, né? Não, eu tô novo, me tira dessa, Luiz. Eu tô novo. Acredito que conhecimento, buscar o conhecimento sempre vai ser a ferramenta principal referente à requalificação, né? Aí a gente está falando, vamos estar falando de startup, mais ou menos nessa linha, né? Já trabalhei, sim, já fiz algumas, trabalhei em cima de algumas startups, muitas tive o viés do erro, né? A gente, para acertar, a gente precisa errar, né? Muitas vezes, nem sempre, mas eu acho que sempre está buscando fazer o que tem, que busca conhecimento e o que tem como meta, eu acho que esse que é o principal, viu, Luiz Fabiano, na parte de tecnologia ou em qualquer setor, né? Eu acho que essa é a minha linha de raciocínio que eu passo para as pessoas, né? Buscar sempre fazer o que gosta. Né? Acho que isso que é o mais necessário. E volto a falar, se requalificar, né? Porque hoje o sistema está de um jeito, amanhã ele muda. Né? Então, se a gente não conseguir mudar, não adianta a gente ser empreendedor de projetos, de ferramentas, e a gente não conseguir empreender de fora para dentro. Acho que é essa mensagem que eu deixo. Não adianta empreender em ciências ocultas e letras apagadas, né, amigo? Entendeu? A gente tem que empreender num sonho, tornar ele tangível. Eu acho que a gente tem que, além de sonhar, a gente tem que realizar. Buscar o autoconhecimento, né? Sonhar, organizar, realizar. Legal. Né? Esse é o caminho, né? É o mote. É o norte. Aí você tem metas a cumprir, ser disciplinado é Sim. essencial, tá? Porque o conhecimento dói. Sim. Né? O conhecimento machuca, porque você tem que ter dedicação. Você tem que ter disciplina para que aquele sonho que você tem, ele saia do papel, ou melhor, saia da mente e se torne realidade, e principalmente, tá? Tudo que a gente faz aqui é para transformar a sociedade, Legal. Transformar para o melhor, transformar o ser humano melhor, atenuar os impactos que a gente tem na profissão, em qualquer segmento. É para isso. O nosso conhecimento, quando a gente adquire e que a gente tem uma nova ideia, serve para a gente atenuar os problemas que a sociedade tem. De nada adiantaria a gente ter um sonho, só ter um conhecimento e se regozijar do seu feito. Né? Então, eu acho que a gente tem que colocar para a mudança da sociedade, principalmente. Luiz, a gente está caminhando aqui para o nosso final, e aí uma curiosidade minha, né? Eu sei que você é um cara multifacetado e tal, mas como você equilibra tanto prato? Vamos lá. Você tem jornal portuário, você tem a atividade de porto, você fez o intercâmbio, você lançou livro. Como é que faz para ficar girando um prato, girando o outro? Como é que você fez aí nesse tempo aí para poder fazer essa interação? Essa integração sobre várias áreas que você atuou? Bom, o principal é o tempo, né? Acho que quando a gente vai ficando um pouco mais velho, né, a gente vai trabalhando com o tempo. Coisa que antes, quando a gente é mais novo, a gente acaba sendo muito afobado, né? Infelizmente, e a gente acaba errando, né? E aí a gente volta nesse ciclo que a gente acabou de falar. Eu acredito que a organização principal, né, o entendimento do que você vai fazer, indiferente das metas e objetivos, eu acho que você traçando um caminho, sendo organizado, logicamente, né, acho que é o principal. Eu tenho isso em mim, né, a organização, acho que é o principal, né, você se organizar, planilhar as coisas que você tem que fazer, né, e os objetivos. Muitas vezes, os objetivos se transformam em metas, né, concluídas. Muitas vezes não. Né? A gente tem amigos em comum que até falam, às vezes, projetos que a gente vê que não vão ser findáveis, você guarda eles, dispensa eles e inicia uma outra coisa. Né? Quem sabe que no futuro próximo você retorne naquele projeto. Mas o que eu tenho para passar como comunicação nessa linha de raciocínio é para que seja o mais organizado possível. Acho que a organização é o que me levou, né, e tem de me levando aí
ao longo dos trabalhos que a gente vem fazendo, sempre com muita responsabilidade, né? Acho que é isso que é o principal, responsabilidade em tudo que faz, seja o mínimo que seja. Legal, Luiz. Obrigado aí por ter explanado e contribuído, principalmente, tá aí. Uma palavra para 2024, né? A gente passou por esse momento festivo que foi o Natal, mas uma palavra para 2024 fica aí a organização, e aí eu contribuo, essa é a palavra do Luiz, e aí eu contribuo por colocar como disciplina, né? Disciplina, organização e disciplina. Essas são as palavras que a gente pode colocar aqui para quem nos acompanha do Papo de Porto 013. Tá? A gente está finalizando aqui o nosso programa. Nós estamos, daqui a uma semana, estaremos no ano de 2024. Espero que seja um ano promissor para todos. Tá? Um ano de bênçãos, de vitórias, de várias batalhas principalmente, né? Porque se não há batalhas, não há vitórias, né? Não existem vitórias, né? Se não existem batalhas, não existem vitórias. Tá? Um ano de prosperidade, um ano de empregabilidade, que o brasileiro precisa muito de empregabilidade, né? Nesse momento tão crucial de transição de ano, que os nossos governantes, né? Trabalhem para que a nossa nação seja uma nação próspera, uma nação de um emprego bom e com qualidade, tá? E principalmente o brasileiro com dinheiro no bolso, né? Para poder fazer a roda da economia girar. Tá? Aproveito aqui para agradecer imensamente a todos que acompanham o Papo de Porto 013. Desejo a todos um ano de 2024 de vitórias, em nome do nosso Deus Altíssimo e grandioso. Tá? Um forte abraço a todos vocês que acompanham o Papo de Porto 013. Quem quiser acompanhar o Papo de Porto 013, canal do YouTube Papo de Porto 013 e a página do Instagram, @Papo de Porto 013. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.